amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera, sinceramente, que sim, que vocês estejam aí, ó, muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, tá bom? Hoje nós vamos focar, tá certo? Na aula de Geografia da vez em População e Economia da Ásia. Vamos continuar trabalhando a fundo o continente aqui asiático, focando nas características tanto econômicas quanto aqui em termos de população desse continente aí, tá bom? Então, são informações preciosas, né? Já que a gente tem aí, né, os países, né, em grande ascensão nesse continente. Então, aproveitem de fato a explicação de hoje. Então, assim, importante é aquilo que eu digo pra vocês que vocês não podem esquecer. Vão ser cobrados aí pro resto da vida. Então, quando falar em Ásia, vocês não podem esquecer o quê? Continente dos extremos. Por que é que a Ásia é considerada esse continente dos extremos, turminha? Porque tudo na Ásia é muito grandioso, é muito gigante. Então, só citando aqui, maior população do mundo, né? Então, cerca de 60% da população mundial se encontra só em um único continente. Qual é esse único continente? Ásia. Ponto mais elevado do planeta Terra. Também está na Ásia, o Monte Everest. Né? Ponto mais baixo do nosso planeta Terra. Também está na Ásia. Qual é? O Mar Morto. Então, é o maior continente em extensão. Então, por isso, meu nono ano, que aqui a gente fala que é continente dos extremos. Que a gente pode observar aqui, tudo começa, a maior parte das coisas, né, começam aqui. A gente tem uma grande importância, justamente por a questão do tamanho, né? O maior país do mundo está aqui, né? Sua maior parte está aí. Então, isso daí, gente, é fundamental quando vocês escutarem essa expressão continente dos extremos, é para vocês entenderem isso. Outro ponto que vocês não podem esquecer: clima de monções. Eu falei para vocês que era aquele ponto do continente asiático que é específico. Nós já falamos em outros momentos sobre o clima de monções, só na aula, né, que a gente começou a falar sobre a Ásia. Então, vocês nunca tinham ouvido falar em clima de monções, por quê? Porque é um fenômeno que só acontece no continente asiático. Ali na parte de China, mais no nordeste ali mesmo do continente. Então, o que é esse clima de monções? No clima de monções é o lugar do mundo onde mais chove, onde se tem mais precipitação. Então, é no período do verão, nesses locais do clima de monção. Qual é o ponto marcante aí? Nono ano. É a alternância dos ventos. Então, o clima de monções ele é marcado por ter um inverno extremamente seco, não cai uma gota de água no inverno. Você tá doida? No inverno não chove, não? Chove, não. No clima de monções, o inverno ele é extremamente seco. Não cai nenhuma gota de água. Isso acontece por quê? Porque os ventos eles sopram do continente e carregam a umidade total para o oceano. Ou seja, o vento vai do oceano ou do continente para o oceano. Isso daí é um dos pontos. Outro ponto marcante aqui no clima de monções é justamente essa questão do verão. No verão, vai ser o período que mais chove, tem um verão extremamente chuvoso, justamente por quê? Porque no verão o vento aí muda de direção. E aí ele vem do oceano, carregando toda a umidade que o oceano tem, que você sabe que tem, que a gente já estudou, e leva para essa parte do continente. Então, isso faz com que esse clima de monções ele seja o ponto do planeta Terra no verão, onde mais se chove no mundo, ok? São essas as características dos climas, do clima de monções. Eu preciso dizer para vocês que quando a gente falar em Ásia, aspectos físicos, o clima de monção ele vai ser quase... Duvido você pegar alguma prova que seja sobre Ásia que não fale sobre ele, ok? Então vocês precisam lembrar sempre. Aspectos físicos ligados à questão da agricultura. O que eu quero que vocês lembrem aqui, turminha? Que a agricultura ela é extremamente difícil ali na Ásia. Por que, professora, é difícil? Porque aqui a gente tem um continente bastante elevado, bastante irregular, né? Onde a gente tem pontos muito elevados, muitas cadeias de montanha, né? Muitos planaltos. Então a agricultura ela se torna aí uma dificuldade.
né? Se torna aí um ponto que precisa ser trabalhado, aí a gente utiliza técnicas de curva de nível e aí vai pensando várias questões para poder melhorar essa questão aí. Mas é uma grande desvantagem no continente, que eles precisam, inclusive, comprar muita coisa de fora, porque não dá conta aí a agricultura de sobretudo. Países, né, extremamente populosos, né? Então eu costumo dizer para vocês aqui, gente, que aqui a gente tem realmente aqueles países, né, dos 10 países mais populosos do mundo. Dizer para vocês que 6 a gente encontra aqui, né? Os 2 países mais populosos do mundo tá aqui, corresponde a 60% da população mundial. E por último, não menos importante, a questão da regionalização. Eu disse para vocês que essa, né, na aula passada, é uma regionalização atual, que o livro de vocês não trata, mas que é a que está em vigor, né, que está vigorando no momento. E a gente divide como? Ásia Setentrional, lembra quais características? As características desse momento aqui? Corresponde somente a quem? A Rússia. Apesar de ter só um país nessa região, turminha, vai ser a região com maior extensão territorial, ok? Então, a Ásia Setentrional corresponde à Federação Russa. Ásia Central é aqueles países do estão. Lembram que eu falei para vocês que todos terminam com estão? Com exceção do Paquistão, que não pertence à Ásia Central, né? Que está aqui na Ásia Meridional, ok? Todos os demais países que tiver estão pertencem aqui à Ásia Central. Oriente Médio, o lugar, o ponto do planeta Terra onde a gente tem os maiores conflitos na atualidade. Pensou Iraque, pensou Irã, pensou Síria, pensou Paquistão. Olha os nomes que eu estou falando. Tudo na região do Oriente Médio, países que têm uma disputa gigantesca. E por que eles brigam tanto, professor? Por que aquela região é tão conflituosa? Por 3 motivozinhos. Escassez de água, então eles brigam por questão de água mesmo, de rio. Religião, né? Então ali a gente tem os 3 pontos, as 3 principais religiões do mundo atualmente. E o petróleo. Região rica em petróleo que o mundo todo deseja. Então, gera o quê? Conflito. Isso daqui resume Oriente Médio. Ásia Meridional. Era conhecida até pouco tempo como subcontinente indiano. Por quê? Porque todos os países dessa região pertenciam à Índia, era de dominação da Índia. E também meridional significa, né, sul, assim como setentrional significa norte, mais norte ali do continente. Sudeste Asiático, os países que estão, né, aí são formados por ilhas. Então, aquela região da Indonésia, Filipinas, né, são os países aqui do Sudeste Asiático. E o Extremo Oriente, o ponto do continente, né, onde a gente tem os países com maior desenvolvimento econômico. Cito aqui China, né, que está disputando a tomar o primeiro lugar aqui com os Estados Unidos. Quem sabe aí, né, no próximo momento, né, a gente já esteja aí colocando ela como primeiro lugar, né? Isso daí tudo é possível e ainda mais no momento que a gente está vivendo atualmente. Ok? Resumando a aula passada, porque eu tenho que fazer. Ok? Então vamos lá, próximo slide. Fala sobre população. Eu quero que vocês observem o mapazinho. E aqui, esses pontinhos laranja, é o ponto onde tem mais de 1 milhão de habitantes. Vocês me dizem o que aqui, quando vocês observam aí? O que vocês me diriam? Exatamente, turminha. A gente percebe que a população vai se concentrar na parte sul. O norte não vai ter essa grande concentração de população. Por quê? Por conta do inverno aqui, né? Então a gente vai ter o quê? Um ponto aqui onde a gente pega já as temperaturas polares. E como aqui a gente vai ter, né, invernos de menos 51 graus, ninguém, né, sem consciência, tendo outros espaços para ocupar, vai ocupar esse espaço para morar. Então, acaba fazendo com que, turminha? Com que essa região, né, essa população ela seja extremamente desigual, distribuída de forma desigual, concentrando essa população mais da parte sul. Aqui eu coloquei as listazinhas dos países, né, dos 10 maiores países, né, em população do mundo. Cito aqui, primeiro, China, da Ásia. Segundo, Índia, também da Ásia. Quarto, a Indonésia, também, né, da Ásia. Quinto, o Paquistão, também da Ásia, né? O oitavo aí, né, o Bangladesh, também da Ásia. E o 10º, Japão, também da Ásia. São os 6 países, né, com maior aí população no continente asiático. E aqui tá a listazinha completa, né, com os demais continentes. É tanto que a gente conhece
aqui essa região, né, esse continente como o continente dos formigueiros humanos. Por quê? Porque é muita gente concentrada no mesmo lugar, né, e aí a gente tem esses países extremamente populosos. Compreendemos a população, né, essa distribuição, essa organização? Espero que sim, viu, turminha? Foquem aí no mapa de localização que a gente tem aí. Vamos para a próxima característica, aqui eu vou falar sobre a questão étnica, diversidade étnica. Então, eu queria dizer para vocês que é também, né, conhecida como coxa de retalho étnica. O que é uma coxa de retalho? Você pega uns pedacinhos de pano e vai montando uma coxa, né? Já viram? Pronto, então isso é uma coxa de retalho. Então, eu vou pegando tecidos que sobrou e vou juntando, formando aí uma única peça. Aqui a gente diz que a Ásia ela é uma coxa de retalho, só que na questão étnica. Por quê? E a prova vai mostrar agora, né? A gente tem as populações semitas, né? As iranianas, que são os antigos persas, né? A turca, ocupando a região do Oriente Médio. Ó o conflito ali já, né? Várias etnias juntas. A etnia mongólica, né? Que predomina no extremo norte, na região norte e uma porção ali da central. A indiana, olha, tudo são o que? Etnias muito fortes, que vocês conhecem, só da pra estar aqui citando, vocês já ouviram falar. Né? Então aqui a etnia indiana, né, pertencendo ali à questão da região da China, ou da Índia, né, do subcontinente indiano. A chinesa, agora sim, né, a chinesa, né, e a japonesa. Perceberam que são todas etnias muito fortes? Então, por isso que a gente diz que é uma coxa ali de retalho étnica. São etnias, né, dentro de uma mesma região que tem que conviver, né, que tem traços muito marcantes, né, personalidades, né, cultura muito forte. E que precisam fazer o que, turminha? Conviver, né? E aí gera esse tumulto aí, né? E são grupos, e a gente tem outros grupos também de menor aí proporção. Vamos lá pro próximo slide que eu vou falar sobre a questão das civilizações. Eu não preciso nem dizer para vocês, já comentei em outros momentos, né, que a Ásia vai ser o berço de surgimento de várias coisas, né, por conta das civilizações ali antigas, né, que se situavam ali naquela região. Então, eu cito, né, quando eu falo aqui, Mesopotâmia, que é uma civilização ali muito marcante da Ásia, a chinesa e a hindu, né, a indiana. Quando eu falar hindu, vocês vão lembrar sempre de Índia. Ligada muito a essa questão da Índia. Então, são civilizações que são milenares, que trouxeram e que desenvolveram vários aspectos, né? E foi nesse continente aqui realmente que o homem começou a domesticar os animais, né? A pensar e a propor a questão da agricultura, né? Da irrigação, então da metalurgia. Então, tudo começa a ser pensado muito nesse ponto aqui do nosso planeta Terra, né? Que é a Ásia. E por isso, a gente diz que as civilizações são tão marcantes. Outro ponto, quando a gente falar em população, essa aula é só mais voltada para a população, né? Então, eu já falei ali, né? Distribuição. Agora, né? Falei sobre a etnia e tô falando da importância das civilizações também. Eu quero marcar, quando a gente falar em população, a gente não pode deixar de falar o quê? De religião. Então, no próximo slide, é para colocar aqui justamente essa questão, né? Desse encontro ali tumultuoso das religiões. Então, a gente tem aqui, né? Na Ásia, né, as 3 religiões mais professadas, de maior número de seguidores no mundo atualmente. Quais são elas? O cristianismo, né, seja da parte católica ou evangélica e protestante. O islamismo, seja eles xiita ou sunitas, vocês lembram, né? Quando a gente estudou o islamismo, que eu expliquei. O hinduísmo, né, os hindus aqui. E a gente tem essas 3 religiões ali com maior concentração surgindo naquela região. Além disso, tem outras religiões, né, como o budismo, o confessionismo e o judaísmo, que tem origem ali também. E por isso tem uma quantidade de seguidores aí, né, gigantesca. Então, gente, precisa se conviver, né, com tudo isso. Então, é um ponto do planeta Terra que tem muita informação, né, tem muita convivência, precisa ter muita convivência, precisa ter muito desenvolvimento aqui nesse sentido, ok? Então, a religião são pontos marcantes, a gente tem as religiões, praticamente todas as religiões ali presentes. Tranquilo? E aí, quando eu falar em população, vocês vão lembrar de quê? Muito bem, urbanização.
Então a urbanização ela também é um ponto que a gente não pode esquecer jamais. O que é que tem aí a urbanização, né? As características principais da urbanização no continente asiático, estou falando de modo geral. Lógico, evidentemente que tem algumas exceções, né? Então, assim, eu tô falando de modo bem geral mesmo, porque a gente vai estudar, né, nas próximas aulas, nos próximos momentos, a gente vai estudar países específicos, então aí eu vou estudar características, né, marcantes e regiões. Então, agora nós vamos fazer a dedicação, o estudo aí se dedicando simplesmente à Ásia, né? Aí vamos adentrar de fato nesse continente, a gente vai passar um bom tempo aí trabalhando e vamos ver aí as particularidades. Mas, de modo geral, a gente tem várias megacidades, né? O que são megacidades? Não pode esquecer. Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Temos várias, né? E essas populações, por terem, né, uma população aí tão grande, essas cidades, elas têm aí vários problemas na questão da urbanização. Então, tem uma urbanização que a gente chama de urbanização caótica. É só lembrar do trânsito, né, ali na Índia. Todo mundo já viu o filme aí, né, já comentou daquela bagunça. Então, por quê? Porque realmente é uma urbanização que a gente considera aí caótica. Então, tem vários problemas aí desses ambientes urbanos, né? Desemprego, subemprego, né? Proliferação de favelas, né? Ambientes aí, né, excluídos, né? Falta de moradia, acúmulo de lixo, violência urbana, poluição das águas, né? Do ar, questão visual, né? Então, assim, tudo isso, geralmente nas cidades, desses continentes você encontra aí muito marcante. Mas tem alguns países que também são muito organizados, né? Então, isso daqui eu tô falando de modo geral, presta atenção nesse detalhe, né? Mas a gente também tem áreas aí com uma organização gigantesca, né? Alguns espaços ali, né, no Japão, extremamente muito organizado, Rússia também muito organizado, né? Muitos espaços. Então, assim, tem alguns países realmente que conseguem esse desenvolvimento, né? E essa urbanização diferenciada. Tranquilo? O que faltou aí, hein? Me digam aí o que faltou para conversar aí quando falou de Ásia. Só faltou os blocos econômicos, não é isso? Então vamos finalizar nossa aula falando dos dois principais blocos econômicos que a gente tem aí no continente asiático. Lembrando que a gente já falou o quê? População, aspectos gerais, aspectos físicos, economia, né? Então já foram todos os pontos que a Prof foi trabalhando com vocês. Os dois principais blocos econômicos, turminhas, vai ser justamente, né, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, né, o ASEAN, que ele é formado aqui por 10 países. E eu falo para vocês que blocos econômicos, eles têm funções aí específicas, não é isso? Quais são as funções específicas? Desenvolver a economia. Em alguns casos, eles, né, vão aí para a questão da população, território, mas eles estão sempre aí atrelado a essa questão de desenvolvimento econômico, é o foco. E aqui, nesse bloco, só quem faz parte são as nações do Sudeste Asiático. Então, é um bloco que ele é um bloco de uma região. Qual a região? O Sudeste Asiático. Então, um bloco econômico, ele pode ser um bloco econômico continental, subcontinental ou simplesmente regional, né? Então, dependendo da abrangência que ele quer ter. Então, o primeiro bloco aí é um bloco, né, regional, pertencendo ali ao Sudeste Asiático, né, 10 países ali na região do Sudeste Asiático. O segundo bloco, ele é um bloco mais abrangente. Por quê? Porque ele pega 3 continentes. Então, é um bloco aí que a gente disse, né, que ele faz parte aí de vários continentes. E aí, o nome do bloco é justamente esse, né, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Lembrando que eu estou falando aqui dos dois principais blocos econômicos desse continente. Ele é formado por 21 países. E qual é aí a função, né? A ideia? É que ele faz o desenvolvimento justamente de quem? De países, né, da economia ali formada tanto da América, da Oceania e da Ásia. Então, esses 3 continentes ali, que são a parte que é banhada pelo Pacífico, Oceano Pacífico. Quais são os continentes banhados pelo Oceano Pacífico? A América, né? Justamente a Ásia e a Oceania. Então, por isso que a sigla tem, ó, Ásia e do Pacífico, viu? E aí, eles têm aí o objetivo de desenvolver esses países aí
da região ali do Pacífico, né, e da Ásia. Desenvolvendo em termos de quê, professora? Em termos de economia e também aqui eles já estão num estágio de envolver também as populações. Finalizamos esse entendimento aí geral do continente asiático. A Pro espera sinceramente que sim, ok? Porque a partir de agora a gente vai trabalhar a questão específica do continente asiático, focando em regiões, focando em países específicos desse continente. Mas a apresentação do continente, ela já foi feita aí com relação a fatores sociais, a fatores físicos, localização. Então a Pro já trabalhou aqui nessas duas aulas tudo isso. Revejam as aulas, né? Vocês vão precisar delas, né? Para um desafio que vai ser lançado para vocês. E fiquem com Deus, né? E até a próxima aula, cheio do coração.